via ao ponto que o tráfico faziam manifestações no estado do Rio de Janeiro contra mim, o tráfico. Matavam pessoas por causa do meu nome, falar por causa do Martins. Eu preciso te falar mais alguma coisa? Eu tenho que te falar mais alguma coisa? Ele está se colocando acima de Jesus. Não é no nome de Jesus, é no nome dele. Isso aqui é grave, gravíssimo, quando se tem entendimento da palavra. Eu vou te levar a palavra. Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui, ó, é o segundo vídeo que eu reajo desse senhor aí, ó, chamado pastor, pseudo-pastor Robson Martins. Como que você sabe que é um pseudo-pastor? Por atos, ações e hábitos. Aquilo que eu verbalizo de forma concreta, de forma fiel. Escuta aqui o que ele vai dizer. Que um guardião desceu do céu e o visitou. E eu vou quebrar ele usando a palavra. O guardião desceu do céu e me visitou numa madrugada dentro de casa. Na verdade foi virada do dia 28 de fevereiro. Quando eu falei para vocês, no terceiro mês aconteceu o quê? Um grande movimento, não foi? O que começou a acontecer? É poderoso. Eu falei, o Senhor falou para mim, suporte a pressão até o terceiro mês. Deus aqui falou para ele quando terminaria as provações para a edificação dos homens, para que cresçam diante da face de Deus. Porque me apresenta uma outra arma, uma outra ferramenta, um outro meio que Deus tem. Deve ter trocentos, mas eu só conheço um. Para elevar o caráter do homem é por meio da provação, irmão. É da humilhação, é da calúnia, é da difamação, é da perseguição, é do assassinato de reputação, a falta de dinheiro, desemprego, todo mundo te apontando que você é um preguiçoso, que você não gosta de trabalhar. É por meio desta esteira que o caráter espiritual do homem é elevado, mas ele não sabe disso. Garoto. Virou no dia 1º de março. Ele cumpriu a palavra. Meia-noite em diante começou. O que ele vai falar aqui agora é muito grave. O que ele vai falar aqui é grave, gravíssimo, gravíssimo. Presta atenção que eu vou usar a Bíblia para mostrar para você que é um falsário, cara. Que está levando milhares de pessoas a um engano, um grande engano. Falsário, cara. Como que se conhece um homem de Deus? Por meio de atos, ações, caráter. Aquilo que o camarada fala no altar, ele fala no hortifruti, ele fala na rua, ele fala no trânsito. Aquilo que ele fala no altar, ele fala com os amigos dele, onde ele estiver. Ele não tem dois caráter. Ele não é um ator hollywoodiano. A palavra do cabra não faz curva. Por quê? Porque ele se desprendeu do mundo subjetivo. O que é o mundo subjetivo, pastor? É o mundo onde Satanás governa, é o mundo da carne. Aquilo que esse pastor fala não sai do cérebro dele. Cérebro são as gorduras que estão aqui dentro da minha cabeça aqui, ó. Ok? É o cérebro. A mente é a mente pneumática. Eu costumo dizer que nós temos dois intelectos, o carnal e o espiritual. Aqui claramente se vê que o cara ele usa o primeiro intelecto, que é o subjetivo, carnal. Mas vamos continuar aqui ouvindo. Ali abriu-se algo. Não posso falar tudo. E aquele guardião falava assim: tome cuidado com suas palavras agora, porque agora tu estás diante do Altíssimo falando com ele. Foi aberto um acesso direto àquele que é chamado o Criador de toda a humanidade. Gravíssimo! Isso aqui é grave! Gravíssimo! Quando se tem entendimento da palavra. Eu vou te levar a palavra. Eu vou te levar lá na... Eu anotei aqui os versículos para onde eu vou te levar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
e viesse comigo. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 4. É para onde nós vamos agora. Querido, aqui nós estamos em Êxodo 17, do versículo 4 ao versículo 7. Olha aqui, ó. O povo clama da falta de água em Massá, Meribá. É o caminho que eles foram colocados na esteira rumo à terra prometida. E eles estavam no caminho, só que era um local muito deserto. E aqui você vai entender que o que o cara está dizendo, cara, é muito irritante, me deixa muito, muito irritado. Vamos ler. 4 aqui, ó. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Aí, ó. Isso aqui é o que um guia espiritual passa. Você está ouvindo aqui o que o guia espiritual que foi preparado por Deus por 40 anos no deserto para essa obra aqui. Então, se tem alguém falando que conhece a provação, a humilhação, a vexação, a perseguição, a falta de ânimo, a depressão, a solidão, é Moisés. Vamos lá. 5. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. 6. Ali estarei. Olha isso! Ali estarei diante de ti sobre a rocha. No Horebe. Bate na rocha. E dela sairá água para o povo, para que o povo possa beber. E assim Moisés, diante dos anciãos de Israel. 7. E deu lugar ao nome de Massá Meribá por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando o Senhor está ou não no meio de nós. Chega aqui para eu te explicar o que significa isso aqui. Êxodo, capítulo 17, do 4 ao 7, qual é o significado dali? Você vê que Jesus fala com Moisés, não é Deus. É isso que esse religioso aqui, que não conhece a palavra, que não estuda a palavra, que não é um examinador da palavra, não conhece, não sabe. Todo o Antigo Testamento é dirigido, é guiado pela mão de Jesus. Jesus é quem está ali de forma oculta. Quem está ali não é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, não é ele que está ali. Deus não podia lidar com Moisés e não pode lidar comigo ou com você no estado que nós estamos. Ele vai nos destruir, ele vai nos pulverizar. Nós viraremos pó diante da face dele de tanto poder. Jesus ali lidando com Moisés teve que se esvaziar um pouco, ainda assim de forma oculta. Quem está na administração de forma oculta do Antigo Testamento todo é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo fala a Moshe, bate na rocha. Só que ele estava estressado com os israelitas. Ele espancou a rocha. Quem foi que ele espancou? Ele espancou Jesus, porque a rocha de onde saiu água, aquela água ali, é aquela água que Jesus diz: se beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aquela rocha ali é Jesus, mas ele não sabe disto. E ele está aqui se colocando acima de Jesus, afastando Jesus, tirando Jesus da frente e dizendo que ele é mais que Jesus. Isso aqui é um comportamento muito perigoso. Você vê verdadeiramente que o Satanás governa a vida desse homem aqui. Deus tem ele por inocente? Não, Deus não tem ele por inocente. Porque ele tem a Bíblia.
Quem é inocente? Inocentes são os canalhas do STF, Congresso, a LERJ do Rio de Janeiro, a Prefeitura, esses políticos que estão destruindo o país, que venderam o país, grandes empresários, traficantes de favelas que nunca foram alcançados, alguns pela poderosa mão do Senhor, prostitutas, ladrões, estupradores, pedófilos e afim. Estes são ímpios inocentes, que a mão de Deus não encontrou a eles. Mas nós, Deus não nos vê mais como inocente, assim como eu não vejo esse camarada como inocente. Então eu vou te dar outros versículos para você também examinar. Vou te dar Êxodo 16, do 13 ao 36. E vou te dar Êxodo 3, do 21 ao 20. Na verdade, o 21... não vou ler, que não vai ficar muito grande o vídeo. O do 21 ao 22. Eu vou te dar para você examinar aí, na sua casa, no seu quarto ou no seu escritório, do que eu estou dizendo. Aquele sangue no portal lá dos israelitas dentro do Egito, aquele sangue é o sangue de Jesus. Aquela nuvem de dia e de noite que transportava, que protegia eles do calor, que está nos versículos que eu acabei de te passar, que está no calor ali, que protegia eles do calor e protegia da friagem à noite, aquela nuvem ali tem nome, o Senhor Jesus Cristo. Quem comandou, quem está no comando, sempre foi o Senhor Jesus, de uma forma oculta e de forma clara, verbalizada, como no Novo Testamento. Então ele está aqui produzindo verbarrogias satânicas e malignas e destruindo um monte de pessoas que não conhecem a Bíblia, que não examinam a palavra. O meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento, irmão. Esse camarada é absurdo o que esse cara tá fazendo, cara. Foi aberto um acesso direto àquele que é chamado o Criador de toda a humanidade, o Pai de todas as luzes. O Pai me adotou. Eu comecei a conhecer o Pai e sentir o Pai em mim como nunca antes na minha vida. Jesus não aparece. Ele só fala direto com o Pai. E agora vem a parte mais grave que eu coloquei no primeiro vídeo. Vai ter esse aqui, vai ter um outro vídeo também no mesmo assunto, do mesmo assunto. Agora vai vir a parte mais grave, que ele se coloca acima de Cristo. Isso é blasfêmia. Aqui você vê que é um comportamento diabólico, é um comportamento satânico. Porque Lúcifer foi expulso do céu. Muitos vão dizer que ele não viu a glória de Deus, ele viu a glória de Jesus, e por hora, eu acredito nisto, porque Lúcifer nunca esteve no céu, na mesma esteira de Deus. Ele sempre esteve embaixo, no Éden. Porque o Éden sempre existiu. O jardim foi plantado no Éden. Antes do jardim ser plantado no Éden, existiu uma congregação ali. Que aparentemente, por hora, Lúcifer comandava. Ele era o cara do Éden. Depois Adão se tornou o cara do jardim, mas o jardim foi plantado no Éden. O Éden já existia. E tinha uma congregação ali de seres. E não eram seres humanos. Mas isso é um estudo muito mais para frente, que eu ainda tô... É profundo, profundo. Vamos terminar o vídeo não ficar muito longo. É uma coisa com o Pai profunda. Eu vejo anos o avivamento do Brasil, anos eu vi o que aconteceu. Vamos lá. Um outro problema gravíssimo aqui. Gravíssimo. Ele está dizendo que vê um avivamento no Brasil. Ele está te enganando, ele está te sacaneando, ele está rindo de você. Está pegando o seu dinheiro, está pegando as suas ofertas, está roubando a sua inteligência, está roubando a sua vida, está roubando os seus dons, está roubando a sua habilidade cognitiva, está roubando a sua habilidade com as mãos, os projetos que Deus confiou a você. Ele está roubando tudo isso. Ele e os capetas que estão na vida dele. É isso que está acontecendo. Ele está roubando, ele vai transformar você numa pessoa histérica. Este camarada é uma fraude, ele é um falsário. Vamos na palavra para você entender o que eu estou dizendo. Irmão, nós estamos em 2 Crônicas. Eu vou te levar ao versículo 14. E vou te mostrar na palavra, como eu sempre falo, como eu sempre faço, o que faz acontecer um avivamento dentro de uma sociedade.
que você vai entender por que houve um avivamento dentro da cidade de Nínive, onde Jonas foi pregar na marra. Por que aconteceu ali um avivamento? O avivamento aconteceu porque Jonas pregou a palavra e o povo se arrependeu. E Deus recuou a mão. A mão de Deus só é recuada quando nós nos arrependemos. Ele recua a mão. Ele deixa de fazer. Isso não é arrependimento. É segundo os meus atos, as minhas ações. Eu me arrependo, ele tira a mão. Se eu não me arrependo, gatinho, o pau vai cantar. Então aqui, ó. Segundo Crônicas. Desculpa, capítulo 7. Desculpa. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que ele estudou essa passagem aqui? Será que ele conhece essa passagem aqui? Vamos voltar lá para o vídeo. É preciso que você entenda o que eu falei lá em 2 Crônicas 7,14. Ele estudou essa passagem? Todo pastor que vem com a conversa fiada de avivamento sai da reta dele, não dá crédito a esse homem que ele é um falsário. É um pseudo pastor. Não é um guia espiritual, ele é um líder espiritual, porque tem diferença entre guia espiritual, que sou eu, e líder espiritual. O líder espiritual, ele está atrás de dinheiro. O guia espiritual está guiando as almas para o reino de Deus. Nunca esqueça disto. Então veja, na sociedade onde nós estamos, quando eu digo não só a nossa sociedade latina, mas o globo terrestre inteiro, o povo está arrependido da zombaria com o nome de Deus? E quando eu digo povo, não são os ímpios, eu estou me referindo à igreja. Você vê uma igreja pregando verdadeiramente a palavra como ela deve ser pregada? Você vê um povo entrando à igreja de cabeça baixa e preocupado com as suas ações, caráter, hábitos e atitudes? Você vê os pastores pregando a palavra como ela deve ser pregada, como Mateus, Marcos, Lucas e João, como em Atos dos Apóstolos, como lá em João Batista, raça de víboras, quando João Batista dizia aos poderosos da cidade, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, nós vemos hoje pastores colocando canalhas, prostitutos, cachaceiros, corruptos, ladrões sobre o altar da igreja. Então você vê arrependimento na igreja? Você vê as mulheres extremamente sensuais, os homens extremamente sensuais, homens arrogantes, homens canalhas, homens malignos. Você está vendo algum arrependimento? Se você está vendo algum arrependimento, eu não sei que ótica você está usando, tá, queridão? Eu não sei que ótica você usa. Mas o teu cérebro, ele te enganou e tem alguma coisa errada com você. Então eu te convido a colar no canal aqui e compartilhar o vídeo. Porque aqui a gente bate de frente com o pecado, a gente denuncia o pecado. Não que eu seja um pastor perfeito, eu falho. Tiago 3,2, o que Tiago 3,2 nos ensina? Todos nós cometemos muitas falhas. Eu cometo muitas falhas. É porque eu quero cometer essas falhas, eu arquitetei essas falhas, eu maquinei essas falhas, eu fiz um projeto maligno para rir de Deus. Não, eu estou num corpo humano que tem vontade e que luta contra mim para que eu faça a vontade dele, para que eu me curve diante da carne. Mas Jesus Cristo é maior na minha vida e também na tua vida. Se você decidir, você pode. Então, esse camarada aqui tá falando de avivamento falsário. Falsário. O cálice está praticamente quase transbordando, queridão. O cálice está quase transbordando. Por que a Roma foi destruída? O cálice transbordou. Por que os 2 templos foram destruídos? O cálice transbordou. Por que a Babilônia foi destruída? O cálice transbordou. Por que os impérios, os assírios,
O próprio grego foi destruído, o cálice transbordou. E o cálice dessa sociedade está praticamente já transbordando. E Deus vai cumprir, Deus vai chegar e Deus vai cobrar. Cobrar quem? A igreja. Vamos terminar o vídeo para não ficar muito longo. Vamos lá. Agora ele vai falar a parte que é mais pesada. Seria nas favelas. Ele vai me levar para a favela. Com homens e mulheres de fogo. Eu via ao ponto que o tráfico faziam manifestações no estado do Rio de Janeiro contra mim, o tráfico. Matavam pessoas por causa do meu nome, falar por causa do Martins. Eu preciso te falar mais alguma coisa? Eu preciso te falar mais alguma coisa? Você acabou de ouvir aí. Eu tenho que te falar mais alguma coisa? Ele está se colocando acima de Jesus. Não é no nome de Jesus, é no nome dele. Eu preciso te falar mais alguma coisa que é um falsário. E esse cara vai destruir tá destruindo muitas pessoas, tá levando muitas pessoas pro inferno. Eis aí o grande engano. O grande engano tá saindo de dentro da igreja, queridão. Por causa do analfabetismo da própria igreja. Chega aí. Pra gente finalizar o vídeo, te passei a informação. Esse é o segundo vídeo, vai ter um outro para finalizar essa criatura aí. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para a tua rede social, se você realmente está aqui para divulgar o reino de Deus. Eu não estou divulgando os meus negócios ou a minha inteligência. Não, eu estou divulgando o reino. Se você é meu irmão em Cristo Jesus, vai pegar esse vídeo e vai compartilhar para a tua rede social para alertar as pessoas quem é o falsário. Eu te dei vários versículos. Vou até pegar aqui o caderno novamente para repetir os versículos. Eu te dei Êxodo 17, 4, 7. Eu te dei Êxodo 16, 13, 36, eu te dei Êxodo 13, 21 e 22 e te dei 2 Crônicas 7, 14 para você analisar e para você conferir se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Compartilha para a tua rede social e nós não podemos nos excluir, não falar, não, esse não é comigo não. Não, é comigo sim, é comigo. E aquilo que te causa dor, me causa dor também porque causa dor no Senhor Jesus. E eu estou aqui representando o Senhor Jesus. Compartilha para a tua rede social e nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.